Olá, boa tarde! Boa tarde, cidadãos e cidadãs das artes. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, vamos entrando, conectando. Estamos reunidos aqui mais uma vez para mais uma das nossas já tradicionais tardes de terças-feiras gastronômicas. Sim, sim. E eu já deixo uma dica aqui. Enquanto eu falo, eu tenho alguns recadinhos para dar. Eu sei que algumas pessoas já estão acostumadas às nossas tardes de terça-feira. E a dica é a seguinte: peguem um caderninho, papel, caneta para anotar, porque hoje a gente tem um bate-papo, a gente vai falar sobre alimentação saudável, sobre indústria alimentícia, mas também a gente vai ter receita, a gente vai ter um bolo de coco com amêndoas aqui fabuloso, ótimo para fazer aqui na quarentena. Inclusive esse vai ser um dos assuntos, a alimentação no período da quarentena. Mas antes eu tenho dois pedidos básicos aqui para fazer para vocês. Nós estamos quase chegando a 1.000 inscritos no nosso YouTube. E assim que nós chegarmos a 1.000 inscritos, nós começaremos a fazer lives por lá também. Então, meu pedido é para que vocês visitem o nosso YouTube, se inscrevam, cliquem no sininho para receber as notificações, assim vocês vão ficar por dentro de todos os vídeos que a gente colocar. Assim que a gente upar um vídeo novo, vocês vão poder receber uma notificação. E os temas são super variados, né? Vocês já devem ter percebido aqui no nosso Instagram, no nosso Facebook também. E a gente fala sobre literatura, sobre cinema, sobre artes em geral, né? Dança, contação de história, enfim, gastronomia, as terças-feiras gastronômicas, música. Então, o primeiro pedido é esse. O segundo pedido é para que vocês participem de uma campanha linda que está acontecendo na Cidade das Artes, que é o Drive-Thru Social. Para participar, basta acessar a Cidade das Artes de carro para realizar doações, né, de dentro do carro mesmo, sem sair do carro. Vocês vão ser atendidos por um funcionário com os EPIs, com máscara, para doar tanto itens de vestuário quanto itens de limpeza da casa, de higiene pessoal, né, de segunda a segunda-feira, das 10 às 18. Basta acessar, estacionar na área de embarque e desembarque e participar. Bom, sem mais delongas, eu vou chamar a nossa convidada, Ângela Viganò, ela que é gastrônoma, especialista em alimentação saudável. E a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Lembrem sempre, como eu sempre digo, a live é viva. Então participem, perguntem, façam complementações daquilo que a gente está falando, conversem entre si também, porque também é um espaço de interação, tá bem? E eu vou chamar aqui a nossa chefe. Oi, Olá! Gui. Olá, oi, Oi, Gui. Oi, pessoal. tudo bom? Tá me vendo? Tá me ouvindo bem? Tô te vendo, tô te ouvindo bem. E você, tudo tranquilo? Consegue? Tran- Tranquilo também, também. Ótimo, estamos bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a tua participação, né, que hoje de ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado por estar batendo esse papo aqui com a gente. Ah, eu que agradeço, Gui. Eu que agradeço o convite da gente estar podendo disseminar um pouquinho mais essa ideia de alimentação saudável, tá deixando um pouquinho de lado a indústria e tá sendo mais autossuficiente. Perfeito, perfeito. Porque, assim, para que a gente comece o papo, né, a gente possa conhecer um pouquinho mais o teu trabalho dentro desse assunto. Conta um pouco para nós como que surgiu a gastronomia e também esse recorte dentro da gastronomia, né, que também é um recorte dentro dessa área. Alimentação saudável. Como que surgiu na tua vida isso? Então, Gui, eu comecei a trabalhar com alimentação saudável há mais ou menos uns 5 ou 6 anos. Uhum, Eu tive uma fase adolescente que eu fui bem gordinha, e aí comecei a fazer umas dietas assim meio malucas. Acho que todo mundo já passou por essa fase, principalmente uhum, mulher, né, que é mais cobrada com a aparência. E aí, em 2007 para 2008, eu desenvolvi uma doença autoimune. E então aí eu entrei de vez na gastronomia saudável por conta da doença, né? A doença não tem cura, então tudo que causa inflamação no meu organismo, ela desenvolve, ela vem à tona. Então eu comecei a buscar essas causas, né? E aí eu uhum, fui me aprofundando, fui estudando mais no assunto. Sempre tive gosto pela gastronomia, aprendi a cozinhar com a minha mãe, mas uhum. acabei indo para essa vertente por conta mesmo dessa doença autoimune que eu tive.
E fui buscando, e hoje em dia é a minha paixão, assim, eu sou completamente apaixonada pela alimentação saudável, por orgânicos, por vegetais, por frutas, pelo lado natural da nossa alimentação, né? Eu acho que a gente tem que estar, hoje em dia, está mais nessa busca mesmo, está voltando às raízes ali, buscando uma alimentação de verdade. Sim, perfeito. Não, uma grande causa começou como algo assim, a busca pela saúde por conta de uma doença, mas eu acredito que a gente não precisa necessariamente estar doente para buscar essa Exato, alimentação, né? com Vou certeza. aproveitar aqui essa deixa. Tem a pergunta aqui da Elga. Elga, que também é uma ativista, né, dentro da doença de Addison, né, que também é uma doença assim, autoimune. Ela perguntou, se não for indelicado, te perguntar qual foi essa doença. Eu tenho alopecia areata. Uhum, A causa é totalmente. Ela pode se desenvolver por causas hormonais, mas o meu foi totalmente psicológico, assim. Tipo, uhum, tive uma depressão e aí desenvolveu, acarretou na doença, né? Então eu já luto com ela há bastante tempo. Hoje em dia eu tenho cabelo, já cheguei a ficar completamente careca, mas eu continuo na luta, que é uma luta eterna, né? E tô sim. nessa busca aí, né? Cada vez mais descobrindo como a gente pode estar limpando o nosso corpo, né? No nosso dia a dia. Perfeito. E, aliás, essa já é uma ótima questão. Como? Quais são os caminhos? Eu acredito que sejam vários, né? Que é um assunto vasto, Ah, mas quais são as primeiras atitudes que a gente pode tomar em relação a isso? então, eu acho o seguinte, às vezes as pessoas ficam muito na busca de um alimento milagroso, né? Agora na quarentena, quero aumentar minha imunidade. Então a pessoa vai lá, faz um shotzinho de manhã, né, de cúrcuma, limão, gengibre ou Uhum. clorela, essas coisinhas que são meio caras, né? Até teve a fase, aquela moda do sal rosa, né? Sempre tem esses Uhum. modismos aí de um alimento milagroso. Mas não existe um alimento milagroso, né? E eu percebo que as pessoas, elas às vezes até têm uma alimentação saudável, assim, né? Elas comem uma carne de boa qualidade, comem frutas e verduras ali na rotina delas. Mas, em paralelo a isso, as pessoas estão comendo muito industrializado, muito alimento processado. E isso é muito pior do que você deixar de comer os alimentos que são saudáveis, sabe? Isso baixa muito Uhum. a nossa imunidade, isso causa inflamações no nosso organismo. Então, tipo, elas ficam naquele paralelo entre uma alimentação saudável, de manhã toma o shotzinho da alegria, e o Uhum. resto do dia se acha, tipo assim, que acha no direito de estar se enchendo de porcaria. Eu notei uma coisa agora na quarentena que eu achei muito interessante. A gente está Uhum. vendo essa busca pela alimentação saudável, pela imunidade. Acho que todo mundo percebeu que está tendo essa procura, mas Uhum. a venda de biscoitos recheados disparou. Então, Ah, tipo, faço bem. é um paralelo muito engraçado, né? Porque as pessoas comem, querem comer saudável, querem aumentar a imunidade, mas estão fazendo o errado, eu acredito. Na É minha quase uma opinião, ideia de, né? sim, é quase uma ideia de que assim, para que eu possa comer uma comida industrializada, eu vou comer um pouquinho saudável aqui só para me dar o direito de comer. Exato. Me parece que você está levantando assim a hipótese de que o malefício que faz o alimento industrializado é maior do que o benefício do alimento saudável. E que é melhor que a gente não Sim. coma, né, priorize não comer o industrializado a comer exatamente saudável, algo assim? Eu acredito nisso, Gui, eu acredito muito nisso, porque como eu te falei, as pessoas têm uma alimentação saudável, elas não deixam de comer legumes, frutas, tudo, mas elas comem muito alimento industrializado, e isso acaba acarretando numa inflamação no organismo das pessoas, numa obesidade, numa doença cardíaca, né? Você não tem uma doença Uhum. cardíaca muito difícil comendo uma comida de verdade, né? Isso vem ali dos fast foods, da pizza, eu não tô falando também que as pessoas têm que, tipo, parar de comer isso, sabe? Ai, Uhum. nunca mais vou poder comer. Não, não é isso. O que eu tô falando é que as pessoas não podem colocar isso como uma rotina. Todos os dias comer pão com margarina, todos os dias comer uma pizza, sabe? Tipo, elas têm que ter uma rotina. Tem que ter, não, né? Ninguém tem que ter nada. Elas devem ter uma rotina mais saudáveis e aí levar isso como uma exceção, não como o Uhum. alimento que nutre elas, sabe?
Sim. Mas assim, eu estou pensando aqui também que essas atitudes vêm de hábitos, na verdade, né? Assim, de uma coisa de uma cultura. A gente aprende a comer errado, digamos assim, e passa a viver conforme aprendeu. Você tem alguma sugestão? Quais são os caminhos, por exemplo, para mudança de hábitos? Porque muitas vezes a gente sabe que tem que mudar, mas Sim. só saber que tem que mudar não é o bastante, né? Gui, então, como você citou esse assunto, sim, a gente tem uma educação, porque isso foi plantado, eu acredito, ali na década de 30, quando surgiu os refinados, eles surgiram como uma coisa boa para a gente, sabe? Como uma revolução da ciência. Eles tiravam toda a fibra, a maioria dos nutrientes dos alimentos e colocaram o refinado no mercado. Aí, até a década de 90, a gente tinha ali uma ideia de que o açúcar era bom, a farinha de trigo, né, os refinados eram bons, e a gordura natural dos alimentos foi condenada. Ovos foram condenados. Os médicos mesmo mandavam a gente tirar, excluir uma carne mais gorda e tá comendo pão, tá comendo macarrão, né? Falavam que a gente precisava dessa energia. Uhum. E aí entrou a propaganda, né? A propaganda é muito forte. Eu vou dar Ah, nos alguns anos 90, exemplos. isso. É, eu Aham. vou dar alguns exemplos. A gente lembra daquela propaganda dos isotônicos, né? Que a gente tinha que tomar um isotônico durante o treino para não deixar, para não ficar fraco, ou após o treino para repor os minerais. Um isotônico nada mais é do que uma bomba de açúcar ali, né? E corante e saborizador. Outro exemplo que eu queria dar é do Danoninho, que a propaganda era, vale por um bifinho. Poxa, gente, como que vale por um bifinho, Que né? absurdo. Aham. O Danoninho, eu contei, ele tem 25 ingredientes. 6 deles são açúcares, com nomes diferentes, assim, com nomes que a gente não ia adivinhar. Só um que a gente adivinha que é xarope de açúcar. O resto a gente não sabe que é açúcar. E ele aí ainda está escrito na embalagem, não possui fibras. Então, tipo, gente, o que tem ali, né? Como assim vale por um bifinho? Uhum. Outra coisa que eu acho interessante, as bolachas cream cracker, água e sal, né? Uhum. Água e sal que não tem água, é sal e farinha. Quem nunca fez uma dietinha ali, passando fome, comendo uma bolachinha água e sal, né? Então, a propaganda naquela época fez essa educação que a gente tem hoje em dia, que é uma educação errada. A gente tem medo dos alimentos, das comidas saudáveis, a gente tem medo da gordura dos alimentos, né? A gente vai comer Uhum. uma carne, a gente tira aquela gordurinha, sabe? A gente tem medo, por exemplo, de uma gordura saudável, que é a banha de porco. Todo mundo tem medo. Eu só cozinho com banha de porco. E aí a propaganda também colocou os óleos refinados na nossa cozinha, como praticidade, como se eles fossem saudáveis. E eles são altamente inflamatórios. É um dos piores alimentos. E aqui no Brasil, toda dona de casa com certeza usa, né? Uhum. No dia a dia, na rotina. Sim, sim, certamente. E você viu alguma mudança, assim, dos anos 90 para cá, já são 20 anos? O que Eu que você acredito percebeu? Eu acredito que, eu não sei se dos 20 anos para cá, mas eu acredito que de alguns, sei lá, de uns 5 ou 10 anos está tendo sim uma mudança. Desses últimos 5 anos eu observo uma mudança maior, Uhum. que eu acho que o pessoal está assim, tentando voltar às origens, tentando voltar à alimentação de verdade, a comer comida de verdade. Acho que está tendo esse movimento. Ainda não é Uhum. muito grande, mas já está tendo esse movimento. E pelo menos assim para as pessoas mais jovens, né? Na faixa ali de uns 40 anos, está tendo esse movimento. Mas aquelas pessoas mais antigas um pouco, não, eu acho que elas ainda têm. Até médicos hoje em dia, a gente vê médicos que ainda receitam isso, que ainda acreditam que o colesterol é ruim para o nosso coração, que ainda tem medo da gordura, sabe? Eu acho que falta muita informação e eu acredito também que esses profissionais deveriam sim. Eu não sou médica, eu não sou nada disso, mas eu acho que alguns profissionais deveriam sim estar se atualizando mais, sabe, para estar passando isso para as pessoas. Porque, como eu falei ali na década de 90, a gente teve essa propaganda, teve tudo, e a gente teve um boom de doenças cardíacas, de câncer, de obesidade, e a gente está lutando contra isso hoje em dia. Ontem mesmo eu vi uma matéria que eu não lembro em que país foi, mas uma pessoa, um homem, engordou 110 quilos durante a quarentena, em 5 meses de quarentena. Então, tipo assim, eu tenho certeza que não foi comendo a gordura da carne ou sabe?
uma fruta, um abacate que tem bastante gordura, com certeza não foi com isso que ele engordou, né? Sim, sim, me faz pensar. Aliás, você chegou a falar que vê alguma mudança, e você acredita que essa mudança ela é forte o bastante, ou quem sabe vai se tornar forte o bastante, para que a gente veja a própria indústria se transformando como uma pressão, assim, os consumidores criando uma nova demanda e o mercado tentando atender essa demanda nova? Eu acredito que sim, mas eu não acredito na boa vontade da indústria. A gente pode ver, por exemplo, os veganos, né? A gente teve esse movimento dos veganos que está crescendo muito, que as pessoas estão em busca, né, de parar de comer carne para ter uma alimentação mais saudável. E a indústria agora, acho que de um ano para cá, entrou forte nesse mercado. Só que eles estão trazendo para a gente alimentos, tipo, não sei, um hambúrguer que imita carne. Gente, você vai ver os ingredientes, a maioria é corante, a maioria é saborizadores. Tem até alguns alimentos, tipo corantes, que eles usam nas indústrias de tinta, sabe? Então, tipo, as pessoas não sabem realmente o que elas comem. Falta chegar ali e olhar os rótulos. Mas também eu vejo muita marca nova, sabe? Marcas pequenas que estão tomando o mercado agora, que chegam com esses produtos. Chegam com produtos que você vai olhar ali o rótulo. Agora mesmo eu peguei ali uma manteiga de coco, até para a receita que a gente vai fazer mais para frente. E tipo, são 2 ingredientes na manteiga. Então, tipo, é super tranquilo. É manteiga e um conservantezinho, tipo, natural. Não tem nada demais, sabe? Agora, quando você pega uma embalagem que tem mais de, sei lá, de 10 ingredientes, como eu falei, a do Danoninho, 25 ingredientes. Gente, a gente não sabe o que come. Sinceramente, as pessoas não sabem o que estão ingerindo. Sim, não, entendo. E, na verdade, não tem uma origem natural, né? A gente pode pensar que também frutas e outros elementos naturais também podem ter mais de 25 componentes, né? Mas aquilo ali também enfim, foi produzido naturalmente. Sim, com certeza. Você colocou a questão do veganismo, né, que é uma tendência, né, também a gente consegue ver assim, um relativo crescimento desse pensamento, o que não significa necessariamente que a comida seja saudável, né? Você deixar de comer carne, não necessariamente... você mesmo comentando sobre a indústria, tentando se adaptar, né, uma demanda vegana, ela está produzindo um outro alimento que não é saudável. Exato. Quais são os teus conselhos, assim, para quem busca um veganismo mais saudável, algo assim? Bom, primeira coisa, eu acho para quem busca o veganismo, para fazer essa adaptação, eu acho que tem que sim consultar um nutricionista. É muito difícil você conseguir fazer essa transição sozinho. E eu também sou um pouco contra esse movimento, sabe? De você pegar e tentar imitar uma carne, tentar imitar... Outro dia eu vi uma receita que era um pepperoni vegano. Tipo, eu não consigo, um salame vegano, eu não consigo entender o que tem ali dentro, sabe? Então, eu acho muito mais saudável você se adaptar ao veganismo comendo coisas vegetais, mesmo frutas, sabe? Do que você tentar adaptar. Quando você tenta adaptar uma receita, alguma coisa, eu quero imitar uma carne. Primeiro que você não vai conseguir imitar uma carne e você vai ter que colocar tanta coisa ali, tanto conservante, tanto saborizador, tanto corante, que, poxa, você vai estar comendo, você nem sabe o que você vai estar comendo, né? Você vai estar comendo um veneninho ali, vai estar se envenenando. Então, eu acho sim que as pessoas... Eu acho o movimento lindo para quem gosta, né? Eu acho que a minha comida é saudável com carne, mas quem está nesse movimento, quem tem essa ideologia, eu acho super válido, mas eu acho sim que tem que fazer uma boa transição, sabe? Entendi. Não, é um bom conselho. A Tatiana aqui do chat, aqui da live, ela pediu para você falar um pouco sobre temperos prontos. O universo dos temperos é um universo enorme, né? Com certeza. Então, sobre os temperos prontos, sobre os temperos prontos, assim, a maioria, eu não sei se eles falam aqueles caldinhos, né, essas coisas assim. Gente, é totalmente industrializado. Eu não sei te falar quantos ingredientes tem ali, mas acho que é sódio, é um veneninho também. Tem bastante, a gente pode usar bastante tempero pronto, né? Assim, tipo, agora eles já vendem os mais naturaizinhos, né? Mas aqueles de
Não sei como pozinho, assim, que é um... tabletes, assim, Eu vou até dar um exemplo. Eu não sei falar muito sobre os temperos prontos, porque, sinceramente, eu não, já é uma coisa que não existe na minha vida há bastante tempo. Uhum, Eu vi, mas eles são mais ou menos da família daquelas sopas prontas, daquelas, sabe? Daquela uhum, fase, né? Então, as sopas prontas, essa semana eu estava lendo uma sopa de frango, né? Aquela sopinha que você faz na caneca. É uma sopa de uhum, frango, ela tem 0,1% de carne de frango. Então, você imagina o que tem no restante, né? Nos uhum, outros 99,9%. Do que ela é feita, né? Para ter aquele sabor de frango, ter aquela consistência. Então, eu acho que os caldos prontos, esses tabletinhos prontos, é mais ou menos isso. Tipo, de bom ali não tem nada, de sal ali não tem nada, sabe? E aí, uhum, nesses ingredientes também que são salgados, a gente vê muito açúcar disfarçado, sabe? Ele ainda tem açúcar ali. E o açúcar uhum. é uma substância altamente viciante, né? É um refinado Uhum. altamente viciante. Assim como a farinha de trigo, né? Que a farinha de trigo também, depois que entra no nosso corpo, ela se transforma em glicose, igual o açúcar. Então, eles são mais ou menos da mesma família dos refinados. Entendi, ele tem um efeito assim de vício mesmo, né? A pessoa vai querer mais Exato. e mais. Uhum. Perfeito, entendi. Ah, inclusive, você começou aqui a conversa comentando que você já foi, né, obesa e várias pessoas, né, têm essa condição. A obesidade, ela é sinônimo de falta de saúde? Ou, por exemplo, a magreza, até que ponto a magreza ela também é sinal de saúde ou não? Né? Como que a gente pode ter esse parâmetro? Eu posso, por exemplo, ser mais cheinho e mesmo assim ser saudável? Eu acredito que sim, pode sim. Mas o que Uhum, eu queria falar é que tem uma grande parte da população que são obesos e são obesos desnutridos. Porque eles estão sempre comendo alimentos que não têm nutrientes, né? Então, essa obesidade o peso vai aumentando, aumentando, e ao mesmo tempo eles vão se desnutrindo. É, Quanto à magreza, sim, eu acho que tem os dois extremos. Você pode ser um magro saudável, como pode ser um magro também que não, um falso magro que eles falam, né? Que não tem uhum, ali uma boa alimentação, que seja assim desnutrido. Como pode ter o obeso um pouquinho mais cheinho. A obesidade mesmo, acho que muito difícil você conseguir ser saudável obeso, né? Porque ele uhum. acarreta várias outras doenças. Mas um pouquinho mais cheinho, assim, eu acho que não tem nada demais, assim. Entendi, ótimo. Aliás, também assim, o pessoal, logo no início da live, eu não sei se você já tinha conectado, eu pedi para quem quisesse, naturalmente, que está assistindo Uhum. aqui, que já pegasse um caderninho, eu já estou aqui com o meu caderninho, Aham. um lápis, para anotar, porque hoje, além de bater papo, a gente vai ter uma receita, né? Isso mesmo. Uhum. Essa é uma E que receitinha. receita? Pode falar. Hum? Isso, É que uma receita é receita. essa? É uma receitinha de bolo de coco, é uma criação minha. Eu sou super orgulhosa dela, porque eu não sou muito boa com doces, né? Meu pezinho é mais no sal. É uma receita com farinha de amêndoas, não leva nada de refinado. E nela eu uso um adoçante natural, que é o eritritol. O eritritol é um adoçante que ele é retirado das fibras dos vegetais. Então, ele é um dos mais saudáveis, né? E ele é o que mais se iguala com o açúcar no sabor. Ele não dá aquele gostinho de adoçante que as pessoas não gostam, ele não dá. E também ele vai mais, acho que a porcentagem dele é 100 de açúcar para 70%. Então é o que eu Uhum, mais gosto de usar. E tem o xilitol também, que ele também é um adoçante extraído também das fibras dos vegetais. Eles são chamados de álcool do açúcar. Então uhum. eles não são refinados, nada disso. É o pozinho, é o que eu mais gosto de usar. Entendi. E, bom, a gente poderia já ir anotando, quem sabe, antes da gente fazer, porque eu sei que a gente vai trocar de Claro, ambiente, tem toda uma questão de claro. Aham. câmera. E aí, antes disso, a gente pode, quem sabe, ir anotando os ingredientes, Claro, né? deixa eu E se pegar preparando. aqui. Uhum, tá bom. Deixa eu falar uma coisinha antes. Lógico. Eu queria falar que essa receitinha, cara, ela é muito fácil de fazer, não leva fermento químico também. E eu acho que todo mundo vai se dar bem com ela. De coco, amêndoa, docinha, é uma delícia. Bom, eu vou passar a receita então. Quem quiser anotar,
Tá bom. Eu faço com coco seco, com aquele coco seco que você compra, eu abro ele e ralo ele no ralo grosso. Mas você pode usar aquele do mercado, sim, só que sem ser o adoçado. Tem uma embalagem que está escrito sem adição de açúcar, é esse que eu uso, tá? Vai ser uma xícara de coco seco, uma xícara de farinha de amêndoas, 3 ovos, 3 colheres de eritritol ou xilitol. E esse é para massa. Aí, para o recheio, para cobertura, eu vou usar uma xícara também de coco ralado, o mesmo coco que você usar para o bolo. Meia xícara de nata ou creme de leite fresco, que você acha no mercado com facilidade. E uma colherzinha de adoçante, o mesmo adoçante, o eritritol. E umas Perfeito. E lasquinhas esse de amêndoas que a gente vai usar também. legal. E esse adoçante, assim, são 2 adoçantes específicos, né? Existe uma opção, quem sabe mais. Se a pessoa, por exemplo, aqui a nossa live, ela alcança o Brasil todo, na verdade o mundo todo. Tem pessoas que moram em cidades pequenas, em locais assim que de repente tem mercados muito pequenos e que não vão ter esses ingredientes. Você Sim. tem uma sugestão, por exemplo, de açúcar que seja, ainda sendo açúcar, seja, não seja tão prejudicial? Então, tem outros adoçantes que são mais conhecidos, né? Como o stevia. Não vou saber outro nome, mas o stevia é mais conhecidinho. Mas ela pode usar um açúcar mascavo, por exemplo, ou um açúcar de coco também. E como eu falei, como é 1 para 1, então tipo, não fica muito diferente a receita, sabe? Você pode usar exatamente na mesma proporção. Vou confessar que eu não testei com outro adoçante, mas eu Uhum. acredito que sim, porque todas as receitas que eu faço com esse adoçante, a quantidade é a mesma. Perfeito, ótimo. A Elga aqui está perguntando também, pediu para você. Aqui, ó, não foi só a Elga, não. Temos aqui várias pessoas pedindo para repetir devagarzinho. É uma Ai, xícara de. desculpa. Uma Tudo xícara de bem. coco seco, Uma xícara de coco ralado, seco. Uhum. raladinho. 3 ovos, uma xícara de farinha de amêndoa Xícara de farinha de e amêndoa. 3 colheres do adoçante ou do açúcar da sua preferência. É Aí, super para simples, né? super simples, pouquíssimos ingredientes e você vai ver a preparação. É mais simples ainda. Sim, vamos deixar a Uhum. receita no feed. Acabei de ler aqui. E Aham, para sim. cobertura, a gente vai colocar uma xícara de coco ralado, uma colher de adoçante ou de açúcar e meia xícara de nata ou de creme de leite fresco. A nata é o Perfeito. creme de leite fresco um pouquinho mais concentrado, você acha no mercado. Eu prefiro que eu acho ela mais saborosa. Esse é um bom Sim. exemplo de uma gordura natural que era Uhum. super, super condenada pelos médicos, né? O creme de leite. E o creme de leite é uma gordura natural, que ela é extraída do leite, né? Uhum. Ótimo. Não, eu gosto muito de nata. Nata aqui no Rio de Eu Janeiro, eu sou amo. de Curitiba. Uhum. No Rio é um pouco mais difícil de encontrar, mas procurando pelos mercados por aí, mercados de bairro, Sim. acaba encontrando, Sim, né? sim. Agora está ficando um pouquinho mais difundida, tem bastante, em bastante lugares está encontrando. Mas aqui é bem desconhecida mesmo. Algumas pessoas que eu falo, às vezes, o que é nata? Ninguém conhece. Uhum. Bom, antes da gente ir para a cozinha e tudo mais, eu acho que um assunto que é importante a gente tratar, inclusive você chegou a comentar algo aqui no início, você comentou sobre imunidade, né? E essa busca aqui nesse momento da quarentena que as pessoas estão tendo por imunidade, né? Uhum. Na alimentação. Que alimentos essas pessoas podem buscar? Se elas, né, essas pessoas que buscam esse shot milagroso, assim, né, elas quiserem mudar, modificar, você tem alguma sugestão de algum alimento que seja importante nesse momento? Então, como eu te falei, eu não acredito em nenhum alimento milagroso. A gente pode falar de substituições no dia a Uhum. dia, né? Que eu acho bem, bem legal, eu acho que é isso que vai aumentar a imunidade. Por exemplo, pão com margarina de manhã, todo dia de manhã. Esse aí eu acho que é uma coisa que pode ser. A margarina é um alimento que eu acho que nem é alimento, né? Alimento é o que nutre o nosso corpo. A margarina não traz nada de nutrição para o nosso corpo, pelo contrário. Então, tipo, esse pãozinho da manhã ali de todo dia, eu acho que ele pode ser restrito mais, tipo, como uma exceção, né? Como eu já falei. E aí a gente pode estar entrando com ovos no café da manhã, por exemplo. Ovos com queijo, ovos na manteiga. O ovo é um alimento completíssimo. Ele é rico em proteína, gordura do bem, como eu já falei aqui, que é super importante para o nosso organismo. O ovo, ele também ele te dá uma sensação de saciedade.
como tem essa gordura, você fica saciado e acaba comendo menos ao longo do dia. Ao contrário do pão, que é uma farinha refinada que vai te fazer comer mais ao longo do dia. Ele vai ficar te pedindo mais comida. Outra substituição muito importante que eu acho é dos óleos vegetais na rotina da dona de casa. Os óleos vegetais, como eu já falei aqui, são alimentos altamente inflamatórios. Quando eles passam pelo processo de refino, eles se tornam tóxicos para o nosso organismo. Esses óleos podem estar sendo substituídos por manteiga, que é uma gordura natural, banha de porco, que mais? Azeite, óleo de coco. Então, são opções de óleos que você pode... A banha de porco, a gente consegue a gente mesmo extrair. Eu, às vezes, faço um torresminho ali, sobra a banha de porco, é o que eu uso para cozinhar no meu dia a dia. Bem coisa que a nossa avó fazia, a gente está voltando a fazer, graças a Deus. Deixa eu pensar mais alguma substituição. Bom, eu acredito que essas sejam as duas principais, que eu acho que é o que mais pesa na rotina do brasileiro, assim. Eu também acredito que a gente não pode ficar comendo todo dia a mesma coisa. Como eu falei, do pão com margarina todos os dias. Não tem necessidade. O nosso corpo precisa de alimentos, de nutrientes variados. Então, a gente vai conseguir isso com uma alimentação variada, sabe? Tipo, por exemplo, o arroz e feijão que o brasileiro ama. Não estou falando que eles não são saudáveis. Sim, eles são. Só que a gente não tem necessidade de todo dia estar comendo arroz e feijão. A gente pode estar substituindo eles por um outro tipo de carboidrato. Por abóbora, por batatas, sabe? A gente ir tentando adequar a nossa alimentação o mais variada possível para a gente estar recebendo o maior número de nutrientes, né? Se a gente come todo dia a mesma coisa, o nosso corpo vai estar cheio de uma coisa e faltando outra. Quantos alimentos mais, que eu acho que mais aumentam a imunidade, acho um pouquinho difícil falar, mas tem uns bem famosos, né? Que é a cúrcuma. A cúrcuma, que também é chamada de açafrão da terra, é um alimento ótimo para a imunidade. O gengibre, alho aumenta bastante a imunidade. Eu acho que são os principais, assim. Laranja também. Eu também acredito que nessa quarentena as pessoas estão muito em busca da farmácia, né? Vai lá e pega aquele efervescente de vitamina C. Gente, vitamina C é tão fácil da gente conseguir pela nossa alimentação que a gente não precisa suplementar ela. A não ser que o seu médico mande você suplementar, sabe? Uma vitamina C. Carne tem vitamina C, ovo tem vitamina C. A maioria dos legumes tem vitamina C. Então, acho que a gente tem que parar um pouquinho aí nessa busca dos farmacêuticos, nessa busca por aumentar a nossa imunidade e prestar um pouquinho mais de atenção nesses alimentos que estão, sim, fazendo mal para a população, para o nosso organismo, para o nosso... Às vezes a gente se sente cansado, a gente tem ali uma enxaqueca, alguma coisa, e não consegue... Até sinusite, a gente não consegue ligar isso à alimentação, e tem muito a ver. Aí você vai no médico, o médico acaba te enchendo de antibióticos, e aí, tipo, só vai te mascarar isso, sabe? Só vai mascarar essa reação. E é uma reação do seu corpo, às vezes, alérgica por conta de um alimento desse, sabe? Uma sinusite é muito de alimentação. Isso eu acho muito bizarro. E a gente se enche de antibióticos e vai mascarando isso, sabe? E ela vira recorrente ali no seu dia a dia. Entendi. Não, assim, várias substituições, várias dicas, assim, né, de mudanças. Quando você falou do pão, por exemplo, eu lembrei desses pães que, mesmo industrializados, eles parecem, assim, quem sabe um pouco mais saudáveis. Tem pães com grãos, assim, pães com 7 grãos, 12 grãos, 15 grãos, enfim. Eles são opções menos piores, digamos assim, ou mais saudáveis? Não, não são. Não são. O único que eu acredito que são, sim, mais saudáveis são os de fermentação lenta, que está em alta, né, no mercado agora. Os pães no mercado não, né? Na nossa vida, porque no supermercado é muito difícil você encontrar eles. Os pães de fermentação lenta, eles levam uma farinha de melhor qualidade. E como a fermentação é lenta, esse fermento ele se alimenta ali do glúten e de algumas enzimas que tem, né, na farinha. Então, ele se torna menos agressivo para o nosso estômago. A fermentação acontece ali. Quando a gente compra um pão que é fermentação normal,
acaba que ele fermenta dentro do nosso organismo, entendeu? Então acaba Entendi. tendo algumas reações no nosso organismo. Esses pães industrializados, eles são exatamente iguais, até às vezes piores que os outros, porque acaba que eles somados, eles acabam ficando mais calóricos, porque tem as sementes, eles colocam 10%, não sei, não vou te falar exato a quantidade, por exemplo, colocam um pouquinho de farinha de farinha integral e um pouco de sementes ali para te dar uma enganada, mas o restante está tudo do branco que eles fazem empacotado, tá exatamente igual. Eles adicionam mais algumas coisas. Então acaba que é a mesma coisa, não tem nada, é uma enganação. E assim, dentro desse universo dos carboidratos matinais, digamos assim, a Luísa fez uma pergunta e eu ainda adiciono assim, que para mim foi uma iguaria, uma descoberta que eu fiz na quarentena, que eu achei deliciosíssimo, não sei se é saudável. É a tapioca, ou quem sabe a crepioca. A tapioca é uma opção saudável? A tapioca, ela é mais com certeza é mais saudável que esses pães que a gente compra, né? Porque é feito da mandioca, é só a mandioca ralada ali após um processo de fermentação. Mas a tapioca, se você for falar de índice glicêmico, ela tem um índice glicêmico igual ao do pão. Quando você entra com o ovo, que é a casa da crepioca, o ovo dá uma equilibrada, porque ele demora um pouquinho mais para ser absorvido no nosso organismo. Isso eu acho bem interessante a gente falar. Como que esses carboidratos simples entram no nosso organismo, os refinados, né? Quando ele sofre aquele processo de refino, como eu já falei, ele tira toda a fibra do alimento e a maioria dos nutrientes. Então, a farinha cai para o nosso organismo como uma bomba. Ela vem limpa ali, não tem nada que segure. Então, o que acontece? Ela é automaticamente ela é transformada em glicose e cai na nossa corrente sanguínea. E dá um pico no nosso cérebro de insulina. Então, o nosso cérebro vai trabalhar super rápido, é um boom de energia, né? E a glicose vai correr ao nosso corpo. Só que nem toda a glicose vai ser utilizada ali. Então, essa glicose vai se acumulando. E o seu cérebro, como teve aquele boom ali de insulina, ele vai te pedir mais. Então, quando começar a baixar um pouquinho a insulina do seu cérebro, ele vai te pedir mais. E acaba que você acha que você está com fome. Então, você vai acabar virando uma bola de neve. Você passa o tempo todo com fome, o tempo todo comendo. É isso que todos esses alimentos que a gente está falando aqui, que são alimentos refinados, esses alimentos processados, eles fazem no nosso organismo, porque eles entram sem nada que segure eles, tipo, que tenha uma digestão mais lenta, que Uma não dê esse gordura, por pico de exemplo? insulina. Sim, sim. Que não deu esse pico de insulina no seu cérebro, entendeu? E por isso que as pessoas ficam obesas, porque elas acham que estão o tempo todo com fome. É isso que eu também falei sobre o pão, a substituição do pão para o ovo. Que o ovo te deixa mais saciado, ele não te dá tanta fome, sabe? Ao longo do dia. Ao contrário do pão, que ele vai... Quando começar a baixar a insulina no seu cérebro, ele vai te pedir mais. E você tá com glicose acumulada ali. Então, vai acumulando cada vez mais. Entendido, entendido. Bom, será que a gente pode ir já colocando a mão na massa e... Claro. Você me dá um minutinho para eu só dar uma arrumadinha aqui e aí eu viro Com a certeza. câmera. Tá bom? Um Perfeito, minutinho. perfeito. Ótimo. Sim, com certeza. Amor, me ajuda aqui. Você filma Bom, pra mim? enquanto isso, fiquem à vontade para mandar Deixa eu perguntas, prender meu questões cabelo. aqui também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas de vocês. Deixa eu arrumar aqui. Tá pausado? Fran Melim diz que gosta de crepioca. Crepioca é maravilhoso. Ai, acho que tira o fone. Vou botar na Vira a selfie. câmera, né? Deixa eu virar a câmera. Como é que eu faço? Aí, pronto. Pode vir. Ai, gente, desculpa. Então, Imagina, tá ótimo. tá bom? Aham. A gente vai precisar, eu separei os ingredientes aqui. A gente vai precisar de 3 ovos inteiros que eu vou bater aqui. Eu vou mostrar para vocês como que eu quero que ele chegue. Vai fazer um barulhinho. Enquanto isso, eu acho que a gente pode ir preparando o recheio. Eu vou colocar o coco, uma xícara de coco.
uma colher de xilitol, ou eritritol, ou adoçante da sua preferência. E a nata que tá aqui, ó. Deixa eu baixar o fogo. Vou colocar um pouquinho de água só para aproveitar essa nata daqui. Essa aqui vai ficar em fogo baixo. Quem não tiver esse coco que eu fiz com coco natural, pode usar o coco de supermercado mesmo, sem adição de açúcar. Tá. Eu ralei ele bem grosso, eu não sei se vocês conseguem ver aqui. Deixar no fogo baixo. Aí o ovo, olha como que ele vai ficando um creme bem consistente. Vê se você consegue mostrar aqui. Ele vai ficando bem cremoso, e é esse ponto que a gente tem que ficar. Em Ângela? Oi. Agora parou o barulho, a gente pode falar. Sim, sim. Bom, ali só para a gente revisar, você colocou no fogo baixo o coco, o xilitol e a nata, né? Isso, agora eu vou deixar ele dar uma fervidinha aqui. Pode mostrar aqui. Tá. E ele vai... eu vou deixar ele reduzir até mais ou menos aquele ponto do brigadeiro, sabe? Que vai soltando fundo, mas eu mostro para vocês. Aqui Tá pra bem. massa foi só ovos, ó. Ele chegou nessa consistência. Ele fica bem cremosão, ó. Quanto mais você bater, mais cremoso ele vai ficar. Aí eu vou adicionar aqui uma xícara de farinha de amêndoa. Vou misturar bem devagar para ele não tirar esse aerado do ovo. E uma xícara também... Porque não leva fermento, né? Não leva fermento. E uma xícara do coco, que é o coco que eu ralei. E as 3 colheres do adoçante, né? Aqui. Aí aqui é interessante que a gente tem que sempre misturar, ó, de baixo para cima. Para ele não perder esse aerado, tá vendo? Do ovo. Você sempre faz esse movimento. De baixo para cima. O aerado do ovo que está substituindo o fermento, digamos assim, Isso, né? Exatamente. Então a gente sempre tem que mexer de baixo para cima, bem devagar, para ele não pesar. Perfeito. Bom, enquanto eu vou misturando aqui, eu vou passar Eu peguei essa forma, não é muito grande, é uma forma pequena. Como não vai fermento, a gente pode ter noção de que tamanho de forma usar, né? Porque a massa não cresce. Eu vou colocar um pouquinho de manteiga de coco só para untar aqui a forma. Deixa eu ver ali. Eu faço O meu forno tá aquecido a 200 graus, tá? Ele é rapidinho, ele assa mais ou menos em uns 15 ou 20 minutos. Essa aqui é a minha massa, ó. Eu vou despejar ela na... E aí ela vai pro forno. Bom, vamos voltar aqui para o nosso creminho, que vai ser a nossa cobertura. Ó, ele ainda tá bem líquido, né? Vamos esperar ele reduzir mais. Enquanto isso, eu vou colocar aqui nessa frigideira uma colher pequena de manteiga de coco. Pode ser óleo de coco também, ou pode ser manteiga, se você quiser. Eu gosto dessa aqui do óleo ou da manteiga, porque ela dá um gostinho de coco a mais na receita. E aí eu vou colocar aqui um pouquinho, eu coloquei 2 colheres de amêndoas, de lascas de amêndoa. A gente acha fácil no supermercado, ou nessas lojas de produtos naturais. Eu vou dar uma torradinha nela. Essa aqui é muito importante que ela esteja em fogo baixo, porque ela queima muito fácil. Quando ela atinge uma temperatura, a gente tem que ficar de olho. Tá bem.
A Sônia Souza aqui está perguntando que só farinha de amêndoas. Sim, é só farinha de amêndoas, né? A única farinha utilizada nessa receita, A né? única farinha, é só farinha de amêndoa. Com farinha de coco eu já vi que não dá certo, mas eu nunca testei outra farinha. Uhum. A que eu mais uso assim para essas preparações mais naturais é a farinha de amêndoa. Porque ela é só amêndoa batida, né? Ela é só amêndoa moída, ela não tem nada de conservantes, não passa por refino. Olha aqui, esse aqui tá começando a dar o ponto, ó, tá vendo? Ele começa a Sim. descer do fundo, ó. Uhum. Vou baixar um pouquinho mais aqui o fogo e deixar ele dar mais uma reduzidinha. Enquanto isso, as amêndoas estão aqui. Ela vai dar uma torradinha. Pode falar. E a que ponto vai ficar essa amêndoa? Ela vai mudar de cor? Como é que... Ela fica um pouquinho mais escurinha que isso. Eu gosto de fazer no fogo baixo porque ela vai desidratando. Ela não chega, sabe, já fica... Ela não chega e já torra. Ela vai desidratando e ela vai ficando mais crocante. Por isso eu sempre prefiro fazer em fogo baixo. Ó, ela já tá pegando uma cor, tá vendo? Dá pra ver. Eu vou deixar... Eu deixei uma... Acho que esse aqui tá pronto, ó. Ó, ele tá pronto, esse aqui. Que rápido, né? Super rapidinho. Não, é uma receita muito simples. Não tem como falar que não pode comer saudável, que não tem tempo. E eu deixei uma massa pronta aqui, ó. Pra gente... Ai, ó, falei da amêndoa, acabei queimando a minha. Bom, gente. Vou fazer a cobertura do bolo com esse aqui. Agora a amêndoa vai ficar para outra hora. Tá bom. Eu gosto de deixar um pouquinho ele líquido, até para ele dar uma molhadinha no bolo, né? Fica bem molhadinho, fica bem gostoso. Você tem alguma dica, por exemplo, esse como é um bolo diferente, assim, né? A gente está mais acostumado a fazer no cotidiano bolos com farinha de trigo ou com farinhas mais convencionais. Em que a gente utiliza aquela técnica do palitinho, assim, para ver se ficou pronto ou não. É a mesma técnica? Tem alguma? É a mesma técnica. Eu vou falar algumas farinhas que a gente pode usar bastante para substituição. Tem a farinha de amendoim, mas aí ela é mais voltada realmente para um bolo de amendoim, porque ela tem muito sabor, né? A farinha de coco, que ela é um pouquinho mais neutra no sabor, ou a farinha de amêndoa. Tem também farinha de linhaça. Hoje em dia a gente consegue encontrar bastante farinha saudável no mercado. Tem algumas opções de farinha que eles falam é farinha sem glúten. Isso não é uma farinha saudável, ela passa por alguns refinos. Tem a farinha de arroz também, que é saudável para quem não se preocupa com a ingestão de carboidratos. Ó, fiz o bolinho, faltou nossas amêndoas agora. Eu vou tá linda. Para vocês verem como ele fica super fofinho. Ó. Tá vendo? Fofinho. Super fofinho e super saboroso. Ele fica bem gostoso e super saudável, super rápido. Eu acredito que é uma boa opção aí para o dia a dia, para quem quer matar aquela vontade de comer doce, sem sair da dieta, sem se preocupar aí com os industrializados. E ele é um bolo totalmente low carb, tá? Ele entra na dieta low carb ali, porque ele não leva nada não tem nada de carboidrato. Tudo que eu usei aqui são alimentos naturais, ricos em gorduras naturais, o coco, a amêndoa. Então, eu não usei, vocês viram, eu não coloquei manteiga, não coloquei nada. A não ser para untar a forma ou para dar aquela torradinha na amêndoa. Deixa eu voltar aqui, Gui. Tá bom, vamos voltar. Pronto. Bom, a gente está chegando um pouquinho mais na hora derradeira já, né? Já mais pro finzinho da nossa live. Várias pessoas aqui interagiram, fizeram perguntas. Quem gostou do teu trabalho, gostaria de saber mais sobre você, sobre o teu trabalho. Você tem
nas redes sociais, eu sei que você tem um Instagram aqui legal, é legal que você fale do teu Instagram, ou se tem alguma outra rede social que a pessoa pode te buscar, te procurar. Então, Gui, eu não estava muito ligada nas redes sociais, assim, profissionalmente. Agora, com a quarentena, eu resolvi trabalhar mais esse lado e também divulgar um pouco mais meu trabalho e essa ideia de alimentação saudável que a gente está conversando. Aí eu abri meu Instagram tem pouco tempo, mas tem bastante receita já lá, bastante preparação, bastante dicas para o dia a dia. E abri uma página no Facebook também, onde tem todas as minhas informações. Eu comecei a ministrar cursos de alimentação saudável. Eu posso ir na casa das pessoas, ensinar a como cozinhar saudável no dia a dia, como fazer essa transição que a gente está falando aqui. As pessoas também podem vir na minha cozinha, se elas não quiserem receber na casa delas, podem vir. E os cursos também podem ser online, né? Que agora é a nossa nova realidade. Então, todas as minhas informações estão no meu Instagram, no meu Facebook. Eu tenho a página profissional também lá no Facebook. E qualquer informação, meu telefone está lá, é só entrar em contato comigo. Qualquer dúvida também da live de hoje, é só me chamar no Instagram, da receita também. Essa receita já está no meu Instagram, mas acho que a gente pode postar no de vocês também, né? Podemos. O passo a passo. A gente vai postar no... Aliás, um aviso também, de repente tem alguém que chegou no meio da receita ou no meio da live, achou o assunto interessante, mas lamentou por não ter pego o início. Assim que a live acabar, ela vai ficar disponível já no nosso IGTV e futuramente também no nosso YouTube. Ainda essa semana ela sobe para o YouTube. Quanto à receita, sim, a gente posta ali também nos nossos stories. Ai, mas desculpa, queimei a amêndoa. Esse passo não foi legal. O teu Instagram é com o teu nome? Você disse que você tem o Instagram. Sim. É com o meu nome, sim. É chefe _ Ângela Viganò. A chefe _ Ângela Viganò. Perfeito. Mesmo. Bom, eu vou aproveitar aqui a oportunidade também para agradecer, né? Porque por detrás aqui da live também tem toda uma equipe trabalhando, se organizando para trazer, né, muita informação, cultura, entretenimento nas redes sociais, né? Não só aqui no Instagram, mas no Facebook também, no YouTube. Então agradeço toda a equipe da Cidade das Artes, né, Arte e Conhecimento, a comunicação, a nossa presidência. Agradeço aos cidadãos e cidadãs das artes que estão aqui sempre participando, né, sempre muito presentes aqui nas redes. E hoje, né, especialmente você, Ângela, muito obrigado por inspirar assim, uma alimentação mais saudável, pensamentos mais saudáveis também. Muito obrigado. Gui, eu que agradeço vocês o convite. Primeiro, para eu estar expondo minhas ideias, expondo meu trabalho. E também para a gente estar levando essas informações, né? Que eu acho que falta tanto assim, para as pessoas, essa alimentação mais saudável, dessa busca pelas nossas raízes, por uma comida de verdade. Também está divulgando mais, né? Que a gente precisa, sim, comer os alimentos que vêm da nossa terra, os alimentos sazonais, se preocupar com o produtor local, né? Com esses orgânicos, com esses produtores que atendem a gente na nossa região, né? Então, eu acho muito importante que a gente esteja fazendo essa busca aí para o nosso bem e para o bem do próximo, para o bem do planeta também. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, então, Ângela. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Beijo.